É quase impossível a gente não se sensibilizar com este livro, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Confissões é, antes de tudo, uma obra de riqueza literária muito especial, que mostra um homem culto, altivo, inteligentíssimo, mas também soberbo, arrogante, que se vê totalmente prostrado diante de sua pequenez, e não somente prostrado, mas rendido diante da luz que passou a brilhar no seu interior após ser transformado pelo encontro com Deus, depois de uma longa busca obstinada pela verdade ao longo de sua vida. Eu me emociono só em falar. No mundo de hoje, em que tudo é muito superficial, de relações rasas, de conversas rasas, é muito confortante e muito inspirador ler alguém tão consciente e compromissado na busca dessa verdade. Muitos dizem que Confissões é uma autobiografia, mas dizer que se trata apenas de uma autobiografia, na minha opinião, é muito pouco para uma obra que, apesar de ter suas características autobiográficas, sim, isso é inegável, na verdade, está falando da condição da existência humana. Antes de entrar na obra, acho importante a gente fazer uma rápida contextualização histórica e pessoal primeiro. É um verdadeiro desafio falar de uma das personalidades mais importantes da história do cristianismo, da teologia e da filosofia. Quem sou eu na fila do pão? Mas vamos tentar, né? Vem comigo conferir Confissões de Santo Agostinho. Aurélio Agostinho nasce em Tagaste, uma cidade ao norte da África, onde hoje fica a Argélia, em 13 de novembro do ano de 354. Século IV, portanto. E no meio de dois períodos importantes, o antigo e o medieval. E por que eu tô falando isso? Porque o contexto histórico-cultural é muito importante para a gente entender essa obra tão influente na história da Igreja que atravessou os séculos até hoje. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que o final do século IV é um período de grandes e turbulentas transformações. Mas, em resumo, assistimos à decadência do Império Romano até sua queda no século V, à medida que as invasões bárbaras avançaram, marcando o início da Idade Média. Agostinho é filho de Patrício, que era pagão, e Mônica, uma cristã fervorosa. E no livro relata desde a infância, o início dos estudos, até sua maturidade. E desde muito cedo a gente percebe que ele já tinha dentro de si essa inquietude, uma ânsia em conhecer a verdade. Aos 16 anos, por dificuldades financeiras, Agostinho precisa parar os estudos. E como ele mesmo diz, os espinhos das paixões já o atormentavam, subiam a cabeça. E o ócio favoreceu essas paixões desenfreadas. A questão da sexualidade, do sexo em si, as paixões carnais, a luxúria, tudo isso era muito forte em Agostinho, como a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa. Com aproximadamente 19 anos, graças a um cidadão muito rico, Agostinho volta a estudar e vai para Cartago, onde é reconhecido por ser realmente muito bom em retórica, o que satisfazia o orgulho dele e o fazia inchar de vaidade. Até que num belo dia, com essa incessante sede da verdade, ele tem contato com uma obra que vai mudar profundamente os sentimentos e as aspirações dele. Esse livro é Hortêncio, de Cícero, uma espécie de exortação à filosofia. Cícero dizia algo como é triste o ser humano que é escravo das paixões, como é miserável. E parece que isso captura a atenção de Agostinho, porque ele se identifica com o texto. Ele, que era tão atormentado pelo hábito de tentar saciar uma insaciável concupiscência. É a partir de Hortêncio que ele passa a aspirar com todas as forças a imortalidade que vem da sabedoria. Agostinho diz que Hortêncio era muito interessante, que aquela exortação o atraía muito, e nem era pelo fato de não ditarem regras sobre amar esta ou aquela seita. Ele estava realmente fascinado pela sabedoria que o livro inspirava. Mas, no meio de tanto fervor, no fundo, talvez pela forte influência da mãe, uma coisa ainda o incomodava: a ausência de Cristo no livro. Interiormente, o racional dele já admitia a existência de Deus. Porém, ele ainda se via muito preso às paixões. Então, nesse contexto de conflito interno e na busca pela verdade, ele decide se debruçar sobre as escrituras sagradas, mas fica meio desapontado. Ele teve a impressão
de que principalmente o Antigo Testamento era uma obra muito rudimentar, que não tinha o refinamento e a elegância de Cícero, e diz que o orgulho dele não podia suportar essa simplicidade de estilo. Ele deixa as escrituras de lado e aos 19 anos se envolve com o maniqueísmo, uma filosofia considerada herética na época, baseada no dualismo entre o bem e o mal, dedicando a nova doutrina 9 anos de sua vida. Mônica chorava e suplicava dia e noite pela conversão do filho, e chorava por ele mais do que as mães choram pela morte física dos filhos. Um dia ela tenta convencer um bispo a ir conversar com Agostinho, para fazer ele enxergar seus erros, ensinar a verdade a ele, mas o bispo se nega. Ele diz: deixe onde ele está, se limite a orar, e ele vai descobrir por si mesmo todo o erro dessa doutrina. Mas Mônica, como uma boa mãe, não fica satisfeita e insiste. E aí, o bispo, já um pouco aborrecido, diz: mulher, vai e vive em paz, porque é impossível que um filho possa perecer diante de tantas lágrimas. À medida que Agostinho vai se aprofundando nas doutrinas maniqueístas, ele percebe que elas também não davam conta das inquietudes dele. Ele tinha muitas dúvidas que os maniqueus não conseguiam responder. Diziam que havia um bispo, Fausto, que seria capaz de lhe responder tudo, que resolveria todas as suas angústias com uma simples conversa. Quando Fausto chega, Agostinho fica decepcionado, porque Fausto também não teve condições de responder nenhuma das suas dúvidas. Apesar de ser simpático e falar de forma elegante, Agostinho diz que ele não entendia de nada com exceção de gramática, que só conhecia poucos discursos de Cícero, pouquíssimas obras de Sêneca, mas como ele se exercitava diariamente na oratória, tinha adquirido facilidade em falar. Fausto vai admitir depois a própria ignorância de forma bem sincera, apagando o entusiasmo de Agostinho pelo maniqueísmo. Agostinho já está com quase 30 anos quando tenta abraçar o ceticismo, que pregava que era preciso duvidar de tudo e que o homem não pode compreender nada da verdade. Mais uma vez, incomodado pela ausência do nome de Cristo, ele abandona o ceticismo. E daí ele se muda para Milão para ensinar retórica, e lá conhece o bispo Ambrósio. Diz que começou a estimar Ambrósio apenas pela sua bondade, não como mestre da verdade, já que ele não tinha esperança de encontrar a verdade na igreja. Agostinho também confessa que no início acompanhava as conversas de Ambrósio só para averiguar se a eloquência dele merecia mesmo aquela fama toda. Ele não se esforçava em aprender o que Ambrósio ensinava. O interesse dele era somente ouvir como ele ensinava. No entanto, junto com as palavras que o agradavam tanto, chegavam também ao espírito os ensinamentos que ele antes desprezava. A partir desse momento, já não era mais possível separar as coisas. Enquanto ele abria o coração, as palavras eloquentes, entrava também, pouco a pouco, a palavra que era pregada. Mas Agostinho ainda continuava dividido. A questão do prazer ainda era muito difícil para ele manejar. Ele diz que ventos contrários o impeliam de um lado para o outro, que o tempo passava e ele tardava em se converter a Deus. Adiava dia após dia a decisão de viver sua fé. Queria viver feliz, mas temia procurar a felicidade onde ela estava. Fugia dela, mas ao mesmo tempo a procurava. A questão da existência do mal era também algo a ser resolvido. Ele admitia a existência de Deus. Mas, se Deus é bom e criou coisas boas, de onde viria o mal? Agostinho, então, influenciado pela filosofia de Platão, ou do neoplatonismo, vai tentar buscar essa resposta no próprio íntimo. E é aqui que vemos grandes interseções entre os pensamentos de Platão e Agostinho. Muitos acusam Agostinho de deturpar Platão e o acusam também de misturar elementos da filosofia grega com o cristianismo, o que eu acho uma acusação muito injusta. Agostinho analisa o que Platão ensinava e procurava pontos de convergência, de reinterpretação, mas acaba sim desenvolvendo um pensamento próprio. Por isso se diz que a conversão de Agostinho foi primeiramente intelectual e somente depois houve a conversão de sua vontade, a conversão espiritual. Intelectualmente, ele já cria em Deus, mas faltava a iluminação de sua vontade. Ou, como ele mesmo escreve, os olhos da inteligência já purificada se dirigiam à verdade imutável e perfeita,
mas não era ainda suficiente para fazer com que ele deixasse de vez todas as paixões que o dominavam. Agostinho prossegue contando sua luta interior, dividido entre a razão e a vontade, e como Deus o arrancou da escravidão dos desejos carnais que o subjugavam e o levou a almejar cada dia mais a intimidade com Deus. Chegamos então à sua famosa conversão, o momento em que Agostinho, já com a inteligência iluminada, rende agora sua vontade ao amor de Deus. Inclusive, o amor é outro tópico importantíssimo na filosofia dele, mas não tem como falar de tudo hoje. Totalmente atormentado pelos conflitos internos, Agostinho está com um amigo, Alípio, refletindo e sentindo um peso no coração e de repente começa a chorar muito. E aí ele levanta para se afastar do amigo e ouve vozes que parecem ser de crianças dizendo: toma e lê. Então ele interpreta aquilo como se fosse uma mensagem para que ele abrisse a Bíblia e abre aleatoriamente na Epístola de Paulo aos Romanos, mais especificamente Romanos 13, que diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer a carne em suas concupiscências. Segundo ele, mal ele terminou de ler, uma luz de paz foi derramada em seu coração e todas as sombras de dúvidas desapareceram. Agora, com mais maturidade, mais bagagem, com outros olhos, após se dedicar à leitura das epístolas de Paulo, Agostinho se rende. Antes, onde ele só via contradição e incongruência, agora ele lê tudo com a garantia da graça de Deus. E por isso, ele também é conhecido como teólogo da graça. O apóstolo Paulo, a partir de então, vai exercer profunda influência na teologia de Agostinho. E os dois carregam muitos pontos em comum, desde a conversão mais tardia até as interpretações da filosofia de Platão, entre outros. Tirando a própria pessoa de Jesus Cristo, claro, eles são as duas personalidades mais importantes da história da Igreja. Agostinho defende que a razão é iluminada pela fé. A razão pode existir sem a fé, mas seria uma razão esvaziada. Fé e razão não se anulam entre si, mas convivem harmoniosamente, o que é um ponto fortíssimo da filosofia agostiniana. Agostinho conclui que não foi ele quem encontrou a Deus, mas que Deus o encontrou. Ele diz: se agora encontrei a verdade, é porque a verdade me encontrou primeiro. E isso é a beleza da graça de Deus. A graça não é alcançada pelas minhas ações, não é fruto do meu trabalho, é fruto do agir de Deus. No ano de 387, aos 33 anos, Agostinho é batizado por Ambrósio. Aos 37, é ordenado sacerdote e aos 41, ordenado bispo em Hipona e por esse motivo também conhecido como Agostinho de Hipona. Ele morre em 28 de agosto de 430, aos 75 anos de idade. E é dele um dos trechos mais bonitos e poéticos do cristianismo, que consegue perfeitamente expressar uma alma que foi inundada pela graça irresistível de Deus. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. O que mais falar? Tenha uma excelente leitura e até o próximo vídeo.